do batismo, é importante que a gente compreenda o propósito desse momento. Jesus, ele disse certa vez para um homem que era necessário que ele nascesse de novo. Ele até disse, mas como que eu posso voltar para o ventre da minha mãe, né, e nascer novamente? Jesus falou assim, não é disso que eu estou falando. Esse homem chamava Nicodemos. Ele era um mestre da lei em Israel. Mas mesmo assim ele não compreendia a questão do novo nascimento. E a palavra de Deus, ela nos mostra e nos ensina que o batismo, ele é um sinal exterior de uma obra interior. E qual é a obra interior? Jesus, a primeira mensagem que ele pregou, e também João Batista, eles falaram a mesma coisa. Eles pregaram dizendo, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. O primeiro quesito para o batismo é o arrependimento. Porque sem arrependimento não há conversão. E é por isso que nós estamos aqui hoje. E por exemplo, quer ver um exemplo? Vem aqui um pouquinho, Gi. Por que nós não estamos fazendo isso com esta criança aqui? Quem sabe é uma pergunta. Por que depois de grande, o certo não é batizar quando é criança? Mas assim que nós aprendemos, aí nós podemos imaginar, né, o que a palavra de Deus diz. Jesus disse para nós nos arrependermos. Do que será que essa criança aqui precisa se arrepender? Do que será que ela precisa se arrepender? Do que será que uma criança de colo precisa se arrepender? Ela não tem noção e nem discernimento de nada disso. Arrependimento é para quem peca, que tem consciência do pecado. Por isso Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Para que nós possamos entender que existe remissão de pecados, perdão de pecados. E a prova da nossa fé é exatamente nós crermos na palavra de Deus. E por isso, obrigado, e por isso nós vamos ministrar o batismo conforme diz a palavra de Deus. O apóstolo Pedro, quando ele discursou pela primeira vez no dia de Pentecostes, quando ele termina o seu discurso, está escrito assim, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 37 e 38. Ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? Quando Pedro termina o seu primeiro discurso, falando sobre Jesus, sobre a salvação, sobre o perdão dos pecados, sobre a ressurreição do Filho de Deus, toda aquela multidão perguntaram, o que nós vamos fazer então? O que nós temos que fazer? Pedro disse, versículo 38, e disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Notem que não podiam ser crianças, né? Como esses que estão aqui também, do lado da piscina, não deixaram que já estava lá dentro também, né? Não podiam ser crianças perguntando, eram homens adultos, que tinham convicção do seu pecado, mas também, pela palavra de Deus, tinham convicção da salvação em Cristo Jesus. É exatamente isso que aconteceu com o Alexandre, com a Fernanda, com o Bruno. Eles ouviram a palavra, o Evangelho. Não ouviram a respeito de uma religião ou de uma determinada igreja. Ouviram o Evangelho. E o Evangelho disse para eles que era necessário nascer de novo.
nascer da água e nascer do Espírito. Por isso, nesta manhã, nós vamos cumprir com a palavra de Deus. Certa vez, dois homens caminhando em um determinado lugar, um deles conhecia Jesus, era um discípulo, e o outro tinha ouvido alguma coisa, e eles estavam caminhando juntos, e o discípulo começou a pregar para ele, falando de Jesus, da ressurreição. E é muito importante que a gente entenda que a ressurreição é a garantia, né, que Deus deu ao Senhor Jesus, porque Ele venceu o nosso maior adversário, que é a morte. E ele pregando a respeito da ressurreição do Senhor Jesus, aquele homem, ele era um eunuco, ele era chefe, né, da rainha etíope, chefe dos seus tesouros. Ele era um homem muito influente, muito importante. Mas ele perguntou para o discípulo do Senhor Jesus, quando eles passaram perto de uma água, em uma só conversa, ele perguntou: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Muitas vezes nós perguntamos: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? A resposta foi surpreendente, porque nós começamos a colocar regras e mais regras para que as pessoas sejam batizadas. Mas a única regra bíblica é essa. Disse o eunuco: nada, se creres de todo o teu coração. Nada pode impedir, se você crer de todo o seu coração. E ele disse, aquele homem muito importante disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E a Bíblia diz que eles desceram do veículo que eles estavam andando, uma carruagem, desceram, os dois desceram na água, e Felipe batizou aquele homem, e cada um seguiu o curso da sua vida. Notem, em uma conversa, em um diálogo, aquele homem ouviu o Evangelho. O Evangelho é assim, não é um conjunto de regras, mas é crer no Filho de Deus, o Salvador, o Senhor Jesus. E é por isso, exatamente por isso, que nós estamos aqui nessa manhã. Porque, né, eles creram e creem em Jesus. E como disse aquele dia o discípulo do Senhor: nada te impede, se creres de todo o teu coração. É exatamente por isso que nós vamos colocar em prática o que nos diz a palavra de Deus. Nós vamos batizar essas vidas, conforme a palavra de Deus diz, né? com este intuito, para que haja o nascimento da água e também o nascimento do Espírito, que já ocorreu quando eles receberam ao Senhor Jesus nas suas vidas. Nós vamos cumprir com a palavra de Deus. Jesus, ele foi batizado também por João Batista, lá no Jordão, quando ele tinha cerca de 30 anos de idade. E assim nós vamos fazer, porque este é o momento para essas vidas, o momento do novo nascimento. Eu quero convidar. Vamos entrar primeiro, né? Vamos entrar primeiro para... Vamos enviar um cada vez, né? Como é que nós vamos fazer para descer aqui? Ai, Jesus. Poderia ser pior, né? Imagina se não tivesse esse soque, né? Mas nós vamos cumprir com a palavra de Deus. Nós vamos batizar o Bruno, conforme diz a palavra de Deus, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi assim que Jesus ensinou, e é assim que nós faremos. E como o Bruno é um jovem ainda,
E nós temos como nosso líder de jovens, nosso pastor auxiliar, Celso, ele tem a responsabilidade também de cuidar, né, dos jovens. O Celso que vai ministrar o batismo na vida do Bruno. Glória a Deus. Mediante a palavra do Senhor, conforme o pastor acabou de explicar, esclareceu o nosso coração, segundo a tua fé, você professa no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, crendo na palavra dele. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Uma coisa importante que eu esqueci de dizer, irmãos, é só para que você saiba. Batismo é imersão, batismo é sepultamento. E quando a gente sepulta, quando a gente coloca alguém nessa condição, a gente não faz apenas com uma parte do corpo, a gente sepulta a pessoa toda. E por isso aqui o batismo é desta forma, é um sepultamento. Nós morremos com Cristo ao crer. Somos sepultados na sua morte e ressuscitamos para uma nova vida, como nova criatura. Amém? Fernando, pela tua confissão de fé, Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui, pastor, ó, beiradinho. Não me puxa, hein? Ok? Tranquilo? Pode não. Não, agora tá bom, agora tá tranquilidade. Alguém tem uma escadinha aí, irmãos, por favor? Irmãos, o Alexandre, ele tem um relacionamento muito bonito com o Celso. Que a primeira vez que ele foi na igreja, ele foi tocado por Deus, né, na mensagem. E ele, a partir de então, eu vejo que eles têm um relacionamento de irmãos mesmo. É muito bonito, de respeito, brincam. E é importante, né, que isso aconteça. Nós somos uma família em Cristo Jesus. E por isso, né, o Celso vai ministrar o batismo na vida do Alexandre, como irmão em Cristo, né, e como líder também, né? E que vai ministrar o batismo. Me dê força, Senhor. Mediante a tua fé e confissão, Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, o seu desejo de uma nova vida,